Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Carta Branca Podcast comigo, Ronaldo, e Rodrigo Francisco, meu Boa parceiro. noite a todos e hoje a gente vai conhecer um pouco mais aí da trajetória da Raciele Garcia, né, Ronaldo? É isso aí, Boa bem-vinda. noite. Muito obrigada pelo convite. Imagina, prazer é todo nosso. E assim, para quem não conhece você, Raci, a gente queria aproveitar esse começo para falar um pouquinho de quem é você hoje aqui em Suzano. Em Suzano, já falando da cidade que Sim, nós estamos situados, sim. e falar um pouco de como você tá como profissional nesse momento. Ah, contar um pouquinho brevemente sobre quem é você, Brevemente. brevemente. Bem, eu me formei em Direito em 2018. Eu, na época, estagiava na Defensoria Pública de Itaquaquecetuba. E lá eu tive um amor muito grande pelo direito de família. A cidade atendia muito mais o direito de família, os outros casos acabavam sendo encaminhados por convênio com outros advogados. E eu fiquei ali durante quase um ano e meio à frente dessas famílias. E eu tive realmente professores, né, defensores muito bons, que me fizeram acreditar naquela causa, naquela área. E aí, assim que eu me formei, eu comecei a me especializar nessa área de direito de família e das sucessões, porque eu sempre gostei de criança. E essa área, querendo ou não, envolve ali o interesse do menor, foge um pouco da vara da infância e da juventude, que às vezes tem gente que confunde. Mas a vara da infância, ela cuida ali de, às vezes, maiormente de crimes contra o menor, de outras coisas que não envolvem a questão de guarda, visitas e alimentos, dentre outras coisas da vara da família, de fato. E aí, desde 2019, quando eu me formei em 2018, em 2019 eu comecei a advogar, e eu escolhi essa área e eu venho ali estudando e me aperfeiçoando desde então, porque realmente é uma área que me toca, assim, que me move, que eu gosto muito, mas que, como tudo no direito, muda muito. Então, assim, eu tô sempre me atualizando, sempre estudando. E hoje eu gosto muito de me colocar realmente à frente como uma profissional que atua majoritariamente em direito de família e das sucessões. E pensando em direito de família, assim, eu sou leigo, entendo Tá. nada. Então, direito de Uhum. família, basicamente, pra mim era divórcio. É, Divórcio é direito de família. É as ações talvez mais comuns, mais comuns, é. sim, mas o direito de família, ele realmente pega essa parte que envolve o casal, independente, né, Uhum. do gênero. Então, isso também, quando a gente vê, casamento homoafetivo, algo nesse sentido, isso também foi uma luta e uma vitória pro direito de família, porque são as nossas varas da família que vão julgar e decidir e tudo mais, e que conseguiram esse direito. E nós temos ali também como eu disse, o que envolve menor. A gente também tem a parte de interdição. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que está incapacitada, uma pessoa que está com mal de Alzheimer, a gente entra ali, eu também coloco isso como direito de família. E a parte do menor, então tudo. Ah, eu quero que meu filho vá viajar para Disney. Ó, mas o pai precisa autorizar. Então, para quem eu vou me socorrer? Para um advogado de família, porque eventualmente vai precisar de uma autorização. Se esse pai não dá, vai ser judicial. Então, a gente cuida também não só das brigas, né? Que é o divórcio, mas também do planejamento. Então, a gente faz hoje planejamento de casamento. Não é igual uma assessoria de casamento, mas é o planejamento da parte de bens. Então, hoje as pessoas, infelizmente, no Brasil, a gente tem muito divórcio. E tem muita briga pelos bens. E aí, muitas pessoas já estão se precavendo. Então, elas já fazem o quê? Um pacto pré-nupcial, já se antecipam, já organizam. Então, esse também é um trabalho do advogado de família. Dar orientação também ali, não só num processo de fato. Isso também envolve alguma coisa, por exemplo, de homeschooling, também tá dentro do direito de família? Essa parte, ela já vai mais para a vara da infância, que eu te falei. Ou, eventualmente, aqui no Brasil não é o nosso hábito, né? É. Mas se vai ser uma ação, às vezes, contra o município. E por quê? Você tem que justificar. Então, aí depende muito do porquê o homeschooling. Mas é uma família que tem hum, essa vontade de seguir, ela aí É, procura um advogado do direito da família? Ou como que... não necessariamente. Porque é um direito à educação, então é um direito que ele é mais amplo. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que engloba ali tanto as áreas da família quanto as áreas da infância, porque ele está ali para resguardar o direito do menor.
Mas ali já são ações que não necessariamente vai ser com o cliente privado. As minhas ações são geralmente entre pessoas particulares. Agora, se a gente vai para uma ação, por exemplo, que eu tenho que entrar com uma ação contra o Estado ou contra o município, aí a minha orientação, Raciele, é de procurar um advogado que tenha expertise nessas ações. Mas aí a gente às vezes trabalha em conjunto, entendeu? Entendi. Ficou claro. Mas pra mim não ficou claro. O que que é o homeschooling? Ah, Pra mim não ficou nada claro. Vocês estão falando grego pra mim. não, o homeschool, a Raciele pode complementar, mas o que eu entendo é quando os pais, né, decidem educar no sentido de Isso, escolarizar escolarizar dentro de casa, entendeu? acho que nos Estados Unidos, né? Tem Nos Estados Unidos é bastante. bem mais popular, assim. Então, tipo, eu posso ter um professor particular, eu Isso. posso contratar alguns cursos online, e aí eu, dentro daquela grade Que já que já existe. existe, eu tenho que estar dentro dela, só Isso. que eu Dentro que de casa. controlo qual é o professor que vai, É, e qual a é o gente, curso que eu vou... assim, eu particularmente nunca entrei com nenhuma ação nesse sentido, mas já vi discussões e acho que o que aqui no Brasil a gente defende muito é a questão da socialização. Então, quando a criança está dentro de casa, por mais que às vezes você vá oferecer o melhor da educação, ela perde muito em outros aspectos. Então, aqui no Brasil, a nossa defesa de estudar na escola é justamente por isso, né? Legal. Não, obrigado. Fez muito mais sentido agora. Que eu tô ouvindo vocês falarem, eu falei, tô perdido aqui. E a doutora Raciele, também tinha o doutor Rodrigo, eu não sabia. E fiquei perdido. Mas é interessante essa parte. E sobre direito da família. Pra mim, Sim, como você falou, pra mim, eu acho que pra maioria das pessoas, quando se fala em direito da família, você pensa no sim, divórcio. A gente não entende que tem toda essa gama, tem todas essas sim, questões envolvidas por trás, né? E normalmente quando o pessoal te procura, provavelmente a maioria dos casos deve ser por essa questão mais comum, sim. mas quando você tem questões mais voltadas mesmo para pro direito da família do menor e questões desse tipo, Uhum. ah, qual é tipo o segundo maior busca nesse sentido? Eu acho que a maior busca antes do divórcio talvez seja alimentos, que é a pensão alimentícia. E muitas pessoas às vezes confundem, pensão alimentícia é só o pai, eu falo pai com todo respeito, tá? Porque na maioria dos casos é o pai que faz o pagamento, mas depende, pode ser a mãe também. E a maioria das pessoas acha que é só a pensão alimentícia, ela só se resume nisso, alimentos, mas não. Ela engloba tudo: a vestimenta, o lazer, a educação, a saúde, tudo. E muitas pessoas acabam, muitas mulheres, né, às vezes falam: eu não quero entrar com ação, porque o dinheiro, eu não preciso desse dinheiro. Mas o que que nós, advogados, falamos é o direito do seu filho. Por mais que às vezes, e assim, a gente sabe que demora, não é um processo rápido, tem um desgaste físico, um desgaste emocional, um desgaste material, porque você vai investir também ali o seu dinheiro em honorários. Então acaba sendo um pouco desgastante, mas é um direito do seu filho. Então é muito importante você buscar isso, e ali no caso o representante legal, em tese, né? É a mãe. Então a mãe que tem que fazer todo o trâmite, né? Porque não é com a criança diretamente que a gente lida. Teve uma novela agora, que acho que tá no ar, é que eu não sou muito das novelas, mas eu vi que teve um caso que a mulher da novela entrou com uma ação e a novela colocou isso, que ela entrou com ação para pedir alimentos e teve assim um aumento na mesma semana gigantesco. Porque realmente aquilo deu força. Olha, mãe, você pode ir lá pedir também. Então eu acho que assim, o top 1 é pensão alimentícia. Muitas pessoas, até as mais velhas, às vezes estão separadas, mas aí os filhos já estão maior de idade e acabam não se divorciando. Às vezes porque já acostumou, tá separada, vive na mesma casa, mas acabam não formalizando o divórcio. E quando chegam para questão de pensão alimentícia, por exemplo, Uhum. eles chegam com várias dúvidas, como que é? Tipo, eu não sei nada, eu quero Sim. saber... Então, é bem engraçado. E aí é o que eu falo. Às vezes tem muita gente que subestima o direito de família. E pensão, nossa, super fácil. Eu vou entrar lá, vou pedir 30%. Vocês já ouviram do 30%? É. Não, porque A pensão próxima dúvida era essa. é 30%. Não existe isso na lei. A lei não fala em lugar nenhum. A pensão é 30%. Tudo, como é que a lei ela calcula?
Em tese, é o binômio necessidade, que é a necessidade da criança, e a possibilidade do pai. Eu já uso 3, que é o proporcional disso, que é o trinômio que a gente fala, né? Necessidade, possibilidade e o proporcional. O que eu sempre falo para todos os meus clientes, colegas, seja eu estando pelo lado de quem recebe ou pelo de quem paga. A criança, na minha visão, ela sempre vai precisar de muito, quanto mais, melhor. Porque a criança está sempre se desenvolvendo. Então, quanto mais condição financeira ela tiver, mais fácil fica para você ali estar viabilizando uma educação melhor, enfim, coisas novas para essa criança. Porém, tem o que o pai pode pagar. Então, infelizmente, ou felizmente, depende, né, do lado, o juiz ele sempre vai verificar a possibilidade do pai também. Então, se tem um pai que ele recebe um salário mínimo, a gente está falando aí de R$ 1.518. E aí tem uma filha, um filho, enfim. E ele fala para esse pai paga um aluguel, vai, de R$ 800. Quanto que sobrou? Aí como que você fala para ele pagar 30%, um exemplo? Às vezes ele não vai ter como sobreviver. E a gente também sabe que as despesas, em tese, têm que ser divididas. Porém, quem fica com a guarda, vamos supor que seja a mãe, não tem dinheiro, gente, que pague o que essa mãe vai ter de responsabilidade com essa criança. Então, nenhuma pensão nunca vai ser assim suficiente o bastante para pagar o serviço dela. Porque, por mais que ela também tenha o direito, né, o dever, na verdade, de também arcar com as despesas da criança, poxa, o psicológico, ela cria sozinha, né, a maioria das vezes. Tem pais que são super participativos, mas se alguém tiver que faltar no trabalho, vai ter que ser ela. Se o filho tiver que estar doente. Então, assim, eu sou muito clara, assim, com todo mundo. Quando eu estou pelos pais, eu falo, tem que pagar. E pronto. Ah, mas eu tô atrasada. Vai pagar. Vai pagar e pronto, porque tem que pagar. E quando eu estou pelas mães, né, a gente também cobra. Mas eu sempre peço o quê? Uma planilha. Olha, você me manda uma planilha de quanto que você tem de gasto por mês com seu filho. Para que a gente apresente isso para o juiz. Não é só falar, ai, 30%. 25, 50, não existe isso. Porque tem pai que recebe 1.500 e tem Neymar. Tem jogador de futebol. Então, Um padrão de vida completamente diferente. exatamente. E a gente sempre tem que tentar manter o padrão de vida que a criança tinha enquanto era um casal. Isso é importante. Sim. E quando. E tem, não sei se já teve algum caso de, por exemplo, algum pai pedir algum tipo de prestação de contas, não sei se ele pode fazer isso. Ah, eu pago a pensão alimentícia, X valor, Sim. e eu quero ter uma prestação de contas disso, para ver se realmente esse dinheiro está sendo Sim, destinado. existe esse direito, sim, de quem está pagando a pensão de exigir uma prestação de contas. Isso é um direito de quem está pagando. Porém, tem que ser, não é assim, ai, tô pagando, independente do valor, tá? Tô pagando, mas eu quero assim, preciso da prestação de contas. Você é obrigado a me dar. Não. É necessário que você peça, que você justifique ali por que que você quer uma prestação de contas, quais são as suas dúvidas, né? Você realmente acha que esse valor não está sendo destinado ao seu filho? Então, tem que provar, não é só. Assim como tudo no direito. Porque até o direito de alimentos, a gente tem que provar. É o que eu tô falando. Não adianta eu chegar lá e falar, eu quero 50% do salário do pai do meu filho. Só que aí ele recebe, um exemplo, R$ 20.000. Então eu quero R$ 10.000. Mas você tem prova de que seu filho gasta R$ 10.000 por mês? Então, tudo no direito, tudo, tem que ter prova. Isso é importante, né? Porque às vezes ah, tá aqui, eu quero fazer desse jeito, mas não é assim também, né? Tipo, tem que ter tem prova que de ter a tudo. dúvida, né? Mas por quê, né? Por que Isso, você não é quer assim, fazer eu isso, né? quero prestar conta, eu quero que preste conta porque sim, não. Tem que suscitar ali a dúvida. E até porque, como a Raça comentou, né? Você tem uma situação em que uma pessoa tá tomando conta de uma criança. E aí o pai dá lá, sei lá, 500, 1.500 reais de Sim. pensão. Esse valor, em teoria, ainda que não gastasse um centavo diretamente com a criança, se aquela criança tá morando, tá Já. vestindo e Sim, tá comendo, esse dinheiro já foi, irmão. já foi, Assim, vai parece rapidinho. muito pouco. Agora, eu imagino que numa situação de uma pessoa que tenha uma contribuição nesse exemplo que a gente deu, de uma pessoa que tenha notório valor e tá dando um valor alto, talvez para esse cara compense fazer
não sei se compensa em algum momento, tá? Não é minha posição. Mas pedir ali. Mas talvez para essa pessoa se justifique em algum momento questionar. Mas eu imagino que para maioria esmagadora dos Não é a brasileiros, realidade. É. nem Mas aí, é né? onde a gente entra também. A parte do direito é boa porque a gente briga. Nunca, não tô falando, assim, tudo que eu tô falando aqui pra vocês é base no direito, tá? Não são casos, mas pensa, se chega um pai que fala, nossa, eu pago muito, vamos por um jogador de futebol. Eu pago muito e, eu quero ver se tá saindo dinheiro. E a mãe não pode, por exemplo, fazer uma poupança pro filho com o dinheiro que não tá sendo investido naquele momento? Quem que proíbe? Então, assim, tem tudo isso também que a gente pode questionar. E aí vai do juiz decidir, né? Tá certo. Perdão, minha voz ainda tá Imagina. muito ruim. E eu queria falar um pouquinho sobre o projeto que você preside, né? Sim, a comissão OB vai à escola. A comissão OB vai à escola, ela existe em todos os municípios. Isso é muito importante, isso veio de São Paulo. Eu não, particularmente, não sei nos outros estados como funciona, mas aqui na nossa subseção de Suzano, a comissão, ela começou a trabalhar mais ativamente em 2019. Quem presidia à época era a doutora Edjane, que hoje é a nossa vice-presidente da subseção daqui de Suzano. Aí teve a pandemia, depois voltamos com a doutora Antônia, que é também a atual secretária adjunta daqui da subseção de Suzano. E esse ano eu estou como presidente, né? A minha presidência vai de 2025 a 2027. E é uma comissão que ela tem por esse intuito levar direitos e deveres a jovens nas escolas estaduais daqui do município. Então, nós abordamos ali voluntariamente. Então, temos um grupo de 30 advogados voluntários. Todas as quartas-feiras, nós nos dirigimos às escolas, tudo com muita organização, para poder falar ali com os jovens. E a gente trata ali assuntos que já foram estudados ali durante esses anos, que realmente têm interesse dos jovens, mas também tem necessidade, né? Porque às vezes é o que eu falo, o direito, ele vive com a gente, né, todos os dias. Então, o jovem também é consumidor. Poderia ir lá e falar de direito do consumidor, que é algo que para eles é muito palpável, né? A questão de comprar, de empreender. Mas não, a gente chega e fala de assuntos que talvez, nesse momento, tenham mais relevância no ambiente escolar. Então, nós falamos um pouquinho de Constituição Federal, o artigo 5º, que traz ali os nossos direitos e deveres e garantias fundamentais, como, por exemplo, o direito de ir e vir, e um direito que homens e mulheres são iguais perante a lei, que a gente fala, né, tá na nossa Constituição. Temos também o próprio ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, então a gente explica que existe uma lei que resguarda eles. Temos o bullying e o cyberbullying, que é algo, infelizmente, muito rotineiro no ambiente escolar, desde a minha época e desde a época dos nossos pais. A gente fala de ato infracional. Sabem o que é ato infracional? Não faço ideia. Não mesmo. Não. Não. O menor de idade, né, o adolescente, vou falar assim que eu prefiro. A criança e o adolescente, até 18 anos, ele, no termo, tá, no nome, ele não comete crime. Ele comete ato infracional. Então, a tipificação é a mesma. Então, por exemplo, no Código Penal nós temos os crimes. Furtar é crime, né? Tem a pena, tal. Não tem um código pro adolescente, pra criança, diferente. É a mesma. Então, se ele for lá e subtrair, é a mesma coisa, furto. Porém, o nome não é crime, é ato infracional. Ato infracional. Legal. Essa diferença. Então, nós gostamos de explicar isso para eles. A gente explica essa diferença de ato infracional e de crime. Até porque também tem a questão para onde vão. Né? No caso, é para a Fundação Casa, que eu até brinco, né? Não é Fundação Casa porque é igual a nossa casa. Ao contrário, apesar que esses dias o Dr. Carlos, que é muitíssimo querido, que faz parte da nossa comissão, e ele já deve ter brincando uns 30 anos de advocacia, ele é muito querido. E ele falou, doutora, de todos os estabelecimentos que o Estado faz, a Fundação Casa é a melhor, em termos de estrutura, de cuidado, sabe? Eu falei, nunca falei isso pros alunos.
Deixa, deixa, deixa entre a gente. Vai criar um imaginário nos Um alunos. imaginário. Aí, Sim. Inclusive, eu não sei se vocês vão recordar disso. Eu assisti um filme, eu tô tentando recordar que filme que é, Hum, em que logo no início da Fundação Casa tinham anúncios de televisão em que era mostrando exatamente isso. Que tinha uma estrutura, que as crianças que iam pra lá tinham ah, escolarização melhor, sim. que eles estavam uniformizadas, e alimentação e tudo mais. E isso levou ao imaginário de algumas pessoas de que era um local adequado, Acolhedor. acolhedor, e é talvez até mais adequado para os filhos dele do que a realidade que É. eles estavam inseridos, né? mas uma Então, criança, um adolescente tendo essa visão ou esse imaginário, ele comete um ato infracional pra ir pra lá, por exemplo, Ai, eu já não sei te dizer. né? Porque Primeiro, porque eu já também não atuo com essa área. Quem atua, às vezes, na vara da infância e da juventude pode ter maior propriedade para falar, porque tá ali envolvido realmente com essa parte mais voltada Uhum. pro ato infracional. Como não é da minha, eu falo, a gente fala isso pra eles. Não é da minha área, olha, eu não sei. Então eu não sei. Eu acho difícil, assim, não posso, a gente não pode falar que não, né? Mas eu acho difícil, às vezes, a pessoa escolher um viés nesse sentido em virtude de uma possibilidade daquilo ser melhor do que a realidade, não sei. Mas nós falamos disso, do crime, a gente fala também que é muito importante na atualidade é sobre o pod e o vape, que é o cigarro eletrônico, que infelizmente, né, antigamente era o cigarro que demonstrava status, né, bem antigamente, e hoje é uma coisa muito pequena que acaba sendo também algo ali que os jovens, né, acabam gostando, descolado, tô ali na turminha dos... Parece ser sim, mais velho, não é, passa isso, maturidade, né? é um pendrive. Então, a gente conversa bastante sobre isso, sobre crimes também contra o servidor público, que são quem estão nas escolas, então desacato, desobediência, resistência. Falamos também sobre violência doméstica. E quando assim, o nosso público aqui em Suzano são os anos finais e o ensino médio. Quando a gente fala com o ensino médio, a gente também entra um pouquinho em direito do trabalho, mas no sentido assim, olha, quem já tem carteira, né? Vocês sabem o que pode, o que não pode. Então, não pode trabalhar de noite, não pode pegar peso. A gente dá algumas orientações nesse sentido, mas a nossa apostila tem bastante tema e nós falamos em torno de 50 minutos. Então, é tudo bem pinceladinho. Legal. É como se fosse uma aula de direito básico, assim. Isso, noções de direito. Noções de direito, né? Isso. Eu já estudei um pouco para concurso público. E esse artigo 5º aqui é a primeira coisa que você estuda, E né? nós falamos, a gente pergunta, quem quer fazer vestibular, quem quer fazer concurso, olha, isso aqui cai na prova, no Enem. Cai, isso, cai isso. mesmo. Não, isso é legal também. Eu acho que além de todo o objetivo principal, que é falar sobre esses temas, acaba também gerando na criançada uma outra questão, que é o conhecer uma profissão diferente, Sim, que eu acho que é também uma coisa muito é legal. muito legal. Cara, eu já tinha colocado um projeto de vida disso. Não sei se o pessoal sabe, o Rodrigo e eu somos contadores de formação. E na minha cabeça eu já tinha pensado, cara, em algum momento eu queria ter uma oportunidade de falar para as outras crianças um pouco do que é ser contador, das oportunidades, do mercado de trabalho. É muito Porque eu lembro que quando eu fui fazer minha formação, eu entrei no meio do ano. Eu não entrei naquele tradicional início de ano que vem com aquele monte de gente. E a minha turma tinha 15 alunos. 15 alunos, assim, era um mercado escasso, né? Nossa, é muito Então, pouco. ninguém quer fazer contabilidade. Não sei porque é tão Eu legal. comecei em janeiro e comecei com a turma de administração. Porque Eu também Meu comecei com era ADM. bem enxuto mesmo, assim, é muito Eram Nossa. 15 alunos da minha turma e da turma de ADM devia ter uns 50. É, Aí a turma Meu toda Deus. junto, primeiro, segundo e terceiro semestre juntos. Aí no quarto semestre havia separação. E aí ficava aquela sala assim, tipo, um sentado, cada duas pessoas era dono de uma zona da sala. lá do oeste, lá do leste. E as turmas eram assim, Mas pequenininhas. mas hoje tem uma procura maior, não tem?
Não sei Aos dizer dois, atualmente não Me formei sei. esses dias, sabe? Eu me formei quase junto com você, eu me formei em Ai. 2017. É. Eu me formei em Só que 2010. separou um pouco antes no meu caso. Separou, acho que foi no segundo semestre. No meu Já separou já antes. tinha mais ou menos uns 40, 45 alunos, assim, mais ou É. menos. Mas eu acho bem Mas você foi turma de interessante. começo de ano, né? Foi no começo de No Ah, é ano. começo por do ano, isso. então você é da Começo de ano. escola Tá e no pique. Uhum. vai mais. No meio do ano, acho que dá uma Mas essa reduzida. questão que você colocou de ter o jovem ter a visibilidade de ver uma nova profissão, ver como que a pessoa faz, por exemplo, você deu o exemplo da contabilidade, né, do contador. No meu imaginário lá nessa época, era tipo um cara que ficava no escritório, Só. só lá digitando um monte de papel, escrevendo um monte de coisa assim. E não Fazendo é? conta. Não é isso? Não é? Fazendo Fazendo conta. na calculadora, aquelas calculadoras que já imprimia a conta ali na Então, hora. cara, e na minha era cabeça também era muito- isso. Inclusive, quando eu comecei a fazer o curso, na minha cabeça ainda tava. Vai ser matemática pura, você daqui o matemático. E na verdade tá muito mais próximo do direito Sim. do que do cálculo em Das si, assim. exatas. Você sabe as 4 operações básicas, você já tá excelente pra ser um contador, tipo. Eu Sim. tive um professor, não se ofenda, mas ele falava assim que o contador é um advogado que sabe fazer conta e o advogado é o contador que não sabe fazer conta. A gente sabe, tá? Como que você acha que eu calculo meus honorários? Brincadeira, mas ó, vocês sabiam que pensão alimentícia é conta, viu? É, tem que- Porque a gente calcula. Ah, um fun fact. Na pensão alimentícia, a gente sempre estipula em 2 situações. Uma quando o pai ele é registrado e uma quando ele está desempregado ou sem vínculo. E aí é com base no salário mínimo que a gente calcula. E às vezes tem pais, tem pessoas que pagam a pensão que estão em atraso por muito tempo. E a gente pode entrar com uma ação que a gente chama que é cumprimento de sentença ou de decisão sob o rito de penhora. E ali você pode pedir anos e você tem que atualizar. Mês por mês. Tudo bem que a gente tem um site pra fazer. Mas, ainda assim, a gente tem que atualizar tudo bonitinho. Mas fazer a tranquilo, a gente conta. também faz as contas no sistema. Não... É. Isso aí foi só o professor dele contando vantagem. Não, é Não, só. A prática não é bem Ai, essa. ai. Eu tenho uma dúvida sobre essa questão do direito da família, né? Sobre pensão alimentícia. É cultural ou existe de fato na lei essa questão de tipo a guarda ser majoritariamente para a mulher e o pai pagar? É uma coisa Não. cultural, o juiz tipo meio que ele tem um viés ali cultural que ele acaba fazendo essa. Não, hoje a regra é a guarda compartilhada. Mas o que que é a guarda compartilhada? Isso também confunde muito. Ah, é compartilhada? Então, mas eu não quero que meu filho fique 15 dias lá e 15 dias aqui. Não é isso. Como que eu explico? Acho que talvez, não sei se é a forma mais fácil. Quando o casal tá junto, eles estão ali dentro de casa, eles estão compartilhando, ou deveriam estar, todas as responsabilidades da criança, correto? Olha, hoje eu não consigo levar pra escola, você leva. Hoje tá doente, você fica em casa, você leva ao médico. Vai dormir na casa da amiga, vai ter uma excursão, você leva. Não é assim que em tese deveria ser? Quando a gente fala de guarda compartilhada depois de um processo de separação, é isso, é compartilhar deveres e obrigações referente ao seu filho ou sua filha. Então, para isso, os pais têm que ter uma comunicação muito boa. Hoje já existem aplicativos que facilitam essa comunicação, que você, às vezes você não quer falar no WhatsApp, e aí no aplicativo você consegue centralizar as informações. Então, hoje a regra é a guarda compartilhada. Por quê? Justamente para que, no caso, os pais também tenham acesso às informações do filho, da filha, enfim. Porém, a residência, aí é outra história. Então, eu quero a guarda compartilhada, mas aí um exemplo, a mãe, mas com residência fixa materna. E o pai, eu quero com residência fixa paterna. E aí é uma briga judicial, mas não que tenha uma predisposição. Depende também muito. A gente tá falando de um bebê de 6 meses, a gente que amamenta, a gente tá Sim. falando de uma criança, às vezes, de 12 anos. Então, depende muito. Caso a caso, né? Cada Bem caso é um individual, caso. né? E tanto o juiz quanto o Ministério Público vai analisar individualmente aquilo. E em muitos casos, nós temos também estudos feitos pelos psicólogos forenses e pela assistente social do fórum, para poder orientar, assim, dar um norte para o juiz de quem consegue ter com quem aquele filho ou filha deve morar. E essa questão
da guarda compartilhada é uma atualização da lei ou a lei já foi criada? Quando que essa, por Na exemplo? verdade, é que assim, o direito, de modo geral, se a gente for falar de lei, nem tudo tá na lei. Uhum, A gente fala que a gente tem entendimentos. sim. Então, por exemplo, a gente tem súmulas, a gente tem várias coisas. Então, às vezes, os tribunais, a gente fala assim, os tribunais, ao longo dos anos, veio entendendo que a guarda compartilhada é o melhor para as famílias. Porque antes era, de fato, assim, há muito tempo atrás, unilateral. Unilateral materno, unilateral paterno. Não, mas o que o direito quer? Ele quer aproximar, concorda? Tá prezando pelo bem-estar do menor. Então, opa, é melhor que seja compartilhada, para que ambos tenham acesso, enfim, àquela criança. Mas isso vem, eu falo que o direito, ele. Vou dar um exemplo só do bullying. Como eu disse, existia bullying na época dos nossos pais? Sim. Quando que foi criado? Quando que o bullying entrou no Código Penal, você sabe? Como crime? Eu não sei nem se tem ainda hoje. Chuta. Um Era ano. 2020. 4. Ano passado. 2024. 2024. E é um tema que já é, Não, Você assim, entendeu? recorrente Uhum. na televisão, É. temas Isso. jornalísticos. A primeira vez que teve uma lei que falava sobre o bullying aqui, mas que ainda não era tido como crime tipificado no Código Penal, foi em 2015. São 10 anos atrás, de algo que acontece há muito tempo. Mas eu só falo isso pra você ter uma noção de como às vezes demora para isso realmente se tornar ali uma lei ou uma alteração no código, porque a gente tem os códigos, a gente está agora numa fase de alteração do Código Civil. O nosso Código Civil é de 2002, concorda que ele está desatualizado? Sim. 2023, quanto que as famílias, enfim, e tudo já mudou. Então agora eles vão alterando, aí é onde eles vão implementando. Então, agora que vai alterar, eu posso colocar que a guarda, um exemplo, tá? Mas não é que assim, vai mudando a lei, cada detalhezinho vai mudar especificamente na lei. É legal falar isso, né? Porque normalmente quando você pensa em direito, pelo menos eu penso na lei, né? Tem que estar na lei. Tem que estar na Não. lei. Escrito na pedra, né? Tá escrito na lei, beleza, mas não. Não. Legal você falar que as interpretações, as súmulas Sim. dos tribunais, o entendimento deles que durante casos reais que foram acontecendo, isso também tem É. força de lei, né? Sim. Isso é a tal da jurisprudência, Uhum. tão falada jurisprudência. Exatamente. E fora os doutrinadores. Então, tem pessoas que já foram, né, trabalharam com direito há muitos anos, que são muito importantes, né, no direito. E aí fazem livros, e aí você vai basear segundo a doutrina daquela pessoa, porque ela tem uma relevância muito grande ali pro ordenamento jurídico. E aí aquilo pesa. Mas o direito tem, assim, dependente do lado que você está, você geralmente sempre vai achar, como eu posso dizer, fundamentação, assim, nessa parte mais prática. Se a gente falar de processo, aí não tem muito para onde fugir. Processo que eu me refiro assim, a prazo. Eu tenho, como advogada, 5 dias para fazer uma defesa. Eu não tenho como, juiz, mas segundo o entendimento aqui do outro juiz, isso não, entendeu? Mas a parte material ali, o direito, a gente consegue, tem muitas dessas nuances. Entendi. Até por isso não é uma ciência Uma exata, né? Exatamente. Não, assim como a contabilidade também, né? Vamos vendendo nosso peixe aqui. Também é uma ciência social, né? A gente não é exato, não é cálculo, como o pessoal pensa. Mas pensando nisso assim, é realmente uma ciência social. Você acaba trazendo essas questões que são muito mais discutidas no calor do momento, né, da Sim. sociedade. Então, imagino que talvez uma decisão que foi tomada há 20 anos atrás, se Não fosse tem. hoje decidido, talvez não fosse a mesma decisão, Não tem. porque a sociedade já não é mais a mesma. Exatamente. Sabe aquelas leis com nome? Lei Carolina Dickmann. Lei agora da Larissa Manoela, por exemplo. Ela bate no direito de família, mas também bate na parte empresarial, que é quando as crianças estão jovens. Então, o direito ele é assim, vai acontecendo, vai mudando. Você comentou um pouco sobre bullying, cyberbullying. Poderia explicar pro pessoal, às vezes as pessoas não sabem o Sim. que é. Até o cyberbullying é algo novo, né? Sim, é Que- relativamente novo. Acredito que na época que a gente estudava, talvez. Só tinha o bullying. Só Na tinha o minha bullying, época só tinha o bullying, gente. O cyberbullying. Internet era discada, não dava para fazer bullying na internet. O que que acontece? Hoje, o bullying, agora a gente tem uma palavra para ele no Brasil, né? Que é intimidação sistemática. Mas eu gosto da palavra bullying, a origem de fato, que vem de bully, valentão.
E ele é algo que, de fato, veio de lá, dos Estados Unidos, e a gente foi trazer, brasileirando, né? Que acontece justamente isso. Ocorre não necessariamente entre duas pessoas, a vítima e o agressor, pode ter mais. Às vezes tem aquela pessoa que não faz, mas que manda o outro fazer, ou que assiste o colega sofrendo, ou o outro fazendo, mas também se omite. E, infelizmente, acaba impactando na vida social da criança, do adolescente, às vezes numa idade muito, muito novinha. Tem crianças que já passam e que já fazem isso, até os mais velhos. E o que que acontece? Ele acaba trazendo, às vezes, prejuízo no ambiente escolar, dentro de casa, e principalmente quando essa criança, adolescente, vira um adulto. Às vezes a gente não percebe, e às vezes, pelos nossos pais terem passado e não ter um nome na época, acabam, às vezes, falando, eu passei, era apelido, né? Eu sobrevivi. E às vezes não sobreviveu. Às vezes é um apelido que machuca ainda. Tem uma dor, mas que acabou passando. E às vezes os jovens, eles acabam não se abrindo tanto dentro de casa porque não tem essa margem. Então, hoje existe um Disque 100, que você pode fazer uma denúncia anônima do que você está passando. No próprio município, a gente também, a gente sempre orienta, né, a buscar psicólogo. Eu falo que a psicologia, ela tinha que ser, assim, casadinha, né, com a educação, porque, de fato, as crianças e os adolescentes, a gente às vezes acha que eles não têm problemas, mas tem. E às vezes esse problema é dentro de casa, e às vezes na escola acaba, enfim, a pessoa que tem problema dentro de casa leva isso para outra pessoa que também tem problema dentro de casa, e vira uma bola de neve. E o cyberbullying, ele é um pouquinho mais gravoso, por quê? Na nossa Constituição, no artigo 5º, ela tem um inciso que fala assim, que ele veda, a Constituição, aqui no Brasil, a gente veda o anonimato. Ou seja, a gente tem o nosso direito de expressão, enfim, mas não pode ser de forma anônima. E a maioria das vezes, quando os adolescentes e os jovens usam da rede social, eles fazem o quê? O fake. Cria um perfil ali que não é ele. E, Exatamente. teoricamente, ele não tá sendo anônimo, né? Sim. Ele tá se escondendo, ele tá tendo uma. Sim. Aí ele já tá cometendo até um outro crime ali, né? Na verdade, a gente fala que fica um pouquinho mais grave. Tanto que a pena pro cyberbullying, ela é maior do que a pro bullying. Ela pode ser de até 4 anos. Se a memória não me corrija falha. se eu estiver errado também. Eu acho que tem um outro agravante aí, porque normalmente o que acontece? Vamos pensar no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, em que a gente comete bullying aqui um contra o outro. Nessa sala nós estamos em 3, então se a gente cometer bullying contra o Rodrigo, e a gente estamos expondo ele a 2 pessoas. Mas essas 3 pessoas que estão falando aqui estão num programa de podcast que vai para a internet. Sim. E sabe lá quantas pessoas vão assistir. Então, a exposição É muito maior. que você coloca essa pessoa, que você coloca ela normalmente numa situação de ridicularizar, de diminuir, você expõe ela a muito mais pessoas. Então, imagino que isso também seja um agravante. Um agravante, né? Exatamente. E assim, não é que seja difícil, impossível, mas é um pouquinho mais difícil de você identificar às vezes, porque eles são muito espertos, eles trocam o endereço o endereço de IP que fala. O endereço de IP, troca endereço tudo de até IP, rastrear. exatamente. Então, às vezes é um pouquinho mais difícil. Mas assim como qualquer crime, a orientação sempre é fazer boletim de ocorrência, não achar que realmente é uma bobeira. Eu falo por mim, eu sofri muito bullying na escola, porque eu gostava de ler, porque eu gostava de estudar, e por N outros motivos. Uma coisa que eu gosto de trazer à reflexão é a da credibilidade. Eu sempre, né, trago ali para a sala de aula, olha, pensa na pessoa que te faz bullying, ou aqui na sala. Se você encontrar essa pessoa daqui 10 anos e ele for seu médico, ele vai ter credibilidade? O que você vai lembrar dele? Dele na escola hoje. E aí, eu acho que isso também é importante. E isso é muito importante. Assim, isso também foi algo que, na verdade, uma colega de escola, que também é advogada, a gente já não tinha mais contato, assim, fazia anos. E ela trabalhava no escritório de advocacia em São Paulo, muito bom. E ela foi trocar de profissão. Hoje ela é fotógrafa de pet, inclusive, uma gracinha. E ela me chamou, falou assim, se eu tô saindo, olha, vai abrir a vaga aqui, eu pensei em você. Eu fiquei, nossa, nós nem somos tão próximas.
Mas por quê? Porque a memória que eventualmente ela tem de mim na escola, pelo menos de uma pessoa que nunca fez nada contra ela, mas ela teve uma boa referência, Uhum. mesmo nós sendo adolescentes. Então eu gosto de trazer essa reflexão, porque de fato, se a gente se depara com a pessoa que fez bullying contra a gente vai assim dar uma titubeada. Então isso também é muito importante, porque marca o nosso psicológico. Assim, não tem jeito, né? Eu não sou psicóloga. Mas eu tenho certeza que de um jeitinho ou de outro, óbvio, tem pessoas que vão passar tranquilas. Uhum. E tem pessoas que não. Mas aí, pelo sim ou pelo não, a gente tem sempre que prevenir e orientar. Sim. E é interessante quando eu lembro da minha infância na escola e pensar em situações que, na época, pra mim eram ah, só mais uma brincadeira, normal. Eu vejo, olhando pra trás hoje, eu vejo que muitas daquelas situações eram bullying pesados. Sim. Às vezes eram situações de pessoas que aparentemente tinham até alguma dificuldade de socialização e eram expostas a Uhum. uma pressão psicológica maior ainda. Hum. E às vezes eu lembro de pessoas também que a pessoa sofria bullying, só que por ela ter uma fortaleza em alguma coisa, então, por exemplo, tinha um rapaz, eu não vou citar o apelido porque, enfim, não gostaria de. Uhum. Mas uma pessoa, ele tinha um apelido, só que ele era muito forte. Ele era um dos maiores alunos da escola, de tamanho, né? Então, ele sofria bullying, só que ele tomou isso pra ele como um apelido, um nome de força, Hum. e ele cometia bullying com os outros. Então, assim, parece que a maneira que ele encontrou de se defender do bullying foi Sim. cometer com os outros. E É. por um acaso, ele era Hum. uma pessoa que podia fazer isso, se impor, porque ele tinha força. Porque a maioria das pessoas não, de É, fato, acaba sofrendo bullying e não tem muito como reagir, né? Assim, fica. Eu sim. acho que lembrando a época de escola, acho que é mais ou menos isso mesmo. Às vezes a pessoa que sofre o bullying, ela tenta se defender com o bullying. Com o bullying. E aí fica Um E nesse vira ciclo um ciclo vicioso. ciclo, vicioso. Não sempre ali. encerra, né? Não. E essa questão do apelido também, o pessoal falava assim que quando a pessoa não gosta do apelido, aí que você chama ela de novo, porque é o, é o apelido que tem que ficar, né? Então, tipo, não faz É sentido sempre nenhum, né? assim. Mas é bem difícil. Um momento que me marcou na época da escola ainda, sempre, né, um professor de sociologia, era um querido professor Charles. Acho que a gente estava no segundo ou no terceiro, não me recordo ao certo, mas ele levou todo mundo pro pátio e ele fez todo mundo ali de uma. Não foi assim nesse sentido, tipo, expõe um segredo. Mas ele fez todo mundo falar um problema ou alguma situação da vida ali. E aquilo mostrou que todos tinham problemas em casa e teve a questão de comoção, de ter empatia pelo outro. Então eu acho que isso é muito importante. Porque quando a gente enxerga no outro que ele também tem problema, ele não tem a vida perfeita que eu acho que ele tenha, ou às vezes é uma dificuldade que você tem, me desculpa. E eu às vezes passo isso, reflito isso no outro, aí eu consigo quebrar esses tabus. E às vezes não precisa virar melhores amigos, né? Mas pelo menos respeitar o espaço do outro. Mas é muito importante. A gente. Vocês assistiram a série Adolescência? Na Não, Netflix? Fui convidado, mas ainda não não. tive. Uhum. É importante. É uma série que retrata isso muito bem. É muito bem, foi muito bem feita. Assistam. Legal. É, é, em relação ao OAB vai à escola, tem em relação especificamente ao bullying, cyberbullying, Uhum. assim, não sei se faz parte do projeto ter algum tipo de métrica, digamos assim, a partir do momento que a gente passou a orientar os alunos, Uhum. a mostrar o que Uhum. você pode denunciar, que você tem alguém ali que você não precisa se esconder, né? Se teve de fato algum aumento, talvez nas denúncias, ou alguma É, diminuição no bullying, se tem alguma in- forma de medir isso, né? Não sei também. infelizmente nós KPI. não temos. É. Eu não sei o que é isso. Ai, rindo de piadinha interna de contador. Não, nós não temos esse Indicador-chave. controle. É um O que indicador. nós fazemos como comissão. Eu até esqueci de mencionar. A comissão, eu sou a presidente, a doutora Pamela é a minha vice e a doutora Isis é a minha secretária. E aí, juntos, tem todos os outros 30 advogados que integram ali a nossa comissão. O que que nós, enquanto organização, definimos, que já tinha também nas outras presidências, é de retornar para as escolas e pedir um feedback. Hum.
Então, o máximo que nós temos é nesse sentido. Olha, os alunos amaram, ou estão cientes, estão mais cautelosos, mas não passa disso. Desculpa aí de novo. Mas é interessante, né? Sim. Ainda que vocês não tenham um feedback, o feedback que vocês têm, e que vocês não tenham Individual uma ali. forma de mensurar o impacto Números, disso, né? números, de Computador fato, gosta de números, né? por isso que tá perguntando. Por isso que eu tô perguntando. 10. Mas de fato, a gente é uma defesa do Carta Branca, uma defesa minha, uma defesa do Rodrigo, Uhum. da educação, né? A gente entende que educação é uma questão essencial para qualquer coisa, é quase que um remédio universal, né? Uhum. Assim, se É. qualquer coisa que a gente vai discutir aqui, a gente sempre acaba caindo no Na tema educação. educação, formação, educação, consciência, entendimento. Então, é por isso eu acho tão legal a gente estar discutindo isso aqui, porque talvez, assim como alguns temas que estão sendo abordados aqui, para mim, são novos, assim, nossa, nunca ouvi falar disso. Então, acho que para muitas pessoas que estão assistindo também pode chegar e falar, nossa, que eu nunca tinha parado para olhar por esse ponto de vista, ou eu não Sim. entendia que tinha essa dimensão, né? E às vezes, realmente, a gente pensa quanto pai, eu sou pai, o Rodrigo é pai, Pai. Raciele é mãe, Sim. então somos todos responsáveis Sim. por crianças, por vidas, e ao mesmo tempo que a gente tem essa preocupação de os nossos filhos não sofrerem o bullying na escola, cabe a gente também conscientizar os nossos filhos para não cometerem o bullying na Exatamente. escola. Porque muitas vezes a gente fica tão preocupado em defender o nosso ninho, né? Colocar os filhos debaixo da asa. Sim. Não, ninguém vai ferir meu filho, ninguém vai machucar meu filho. Mas será que esse filho que eu tô protegendo, eu tô orientando ele para que ele também não faça isso com os outros, né? Sim. Eu acho que é Então- importante você falar também pra se ver a situação, saber que é uma situação de bullying e tentar de alguma maneira ajudar, né? Eu já passei por isso na escola, nesse sentido. Eu tinha uma colega que ela era bem praticante de bullying. Mas é aquilo que eu falo, acho que também, pela nossa idade na época, também vai muito daquilo, da inocência, né? Também. Porque se a gente for estudar a parte do cérebro também, do desenvolvimento infantil, a gente sabe que tem uma hora que tem até a certa idade, a criança não sabe mentir, enfim. E para os pais, era o anjo do Senhor que estava ali nos braços, entendeu? Jamais faria tal coisa. Então, eu acho que a gente, enquanto pais, precisa também ter essa malícia e realmente nos lembrar do nosso passado, para que a gente pense, ué, se cometi não é porque é meu filho que não pode fazer. E tem que estar ali aberto para realmente orientar, ter ali, de fato, a malícia, porque às vezes pode chegar alguma coisa, nosso intuito maior não, imagina, meu filho jamais faria tal coisa. A gente tem que analisar, sempre. E no começo do podcast, eu pedi para a Raciele fazer uma breve apresentação. E aí ela não colocou alguns pontos ali. A Raciele, para quem não sabe, é empreendedora. Sim, Então, como advogada, sim. empreende na advocacia, professora universitária, Sim, palestrante, sim, a qual eu tive a oportunidade de assistir uma palestra recentemente, sim, mãe, esposa, sim. preside uma comissão que nós estamos tratando aqui agora na OAB. Como é que você dá conta de tudo isso? Não dou, né? Não dou. Olha, eu acho que. É que você falou que eu tinha que ser resumida. Mas se me perguntar, talvez. Eu falo que tem duas pessoas, né? Tem eu na parte família, a parte mãe, e tem eu como advogada. Na minha cabeça são pessoas diferentes. A parte da advocacia, como empreendedorismo, é muito importante, porque às vezes a gente se forma, a gente não tem essa parte na faculdade, pelo menos na época eu não tinha. Que é você saber o que que é uma empresa, o que que é um marketing, o que que é um CNPJ. E aí, às vezes, a pessoa começa a advogar e não se coloca como empresa. Não separa, né? Tudo que entra, é né? Meu, let it go. A minha filha, ó, falou de mãe, já lembrei da Frozen. E aí, o que que acontece? Enquanto advogado, a gente tem que saber também para onde ir.
Vocês já devem ter ouvido que hoje a gente tem mais de 500 mil de advogados no Brasil. Em São Paulo, perdão. Só em São Paulo. Então, a gente tem muito advogado. Concorda? Muitos. E aí, como qualquer empresa, a gente tem... tem gente que fala, não, você não deve. O advogado não é só concorrência. O mercado não tá saturado. Eu sou muito honesta. Eu vou acabar com esse microfone. Eu sou muito honesta, que eu gesticulo demais, me perdoe. Eu entendo, sim, que a gente tem... É a mesma coisa de, sei lá, um outro comércio, que você tem um a cada... Num quarteirão tem 10. Pra mim é a mesma situação. E você tem que entender isso como empresa, porque se você ficar em casa esperando o cliente bater na sua porta, ele não vai. Ainda mais depois de uma era de pandemia, que tudo ficou online. Agora a gente voltou para as audiências presenciais, tanto que tem audiência que eu falo, por que não online, né? Mas a gente tem as audiências, voltamos pro mais presencial, mas até hoje os magistrados, que são juízes, eventualmente, não vão todos os dias. Então também faz ali um híbrido, os servidores também. Mas eu acho importante não o advogado ter um espaço físico, mas ele entender que não é só do online, mas depende também muito do que o advogado quer. Então, Raciele. Meu pai me deu esse nome, Raciele. O que acontece? É um nome diferente. Na minha cabeça, quem me conhece, se ouvir meu nome daqui 20 anos, não vai esquecer, vai lembrar que conheceu uma Raciele. Se eu não for uma boa profissional, aquela pessoa vai lembrar. E não, se eu me chamasse Maria, então tava tudo certo? Não. Mas eu tenho muito essa questão do zelar pelo nome. Eu acho que é algo que é muito Você tem uma importante pra marca, né? gente. Você não Exatamente. tem o nome, você tem uma marca. Isso. Então, o meu tipo de trabalho, qual que é? Eu quis, de fato, seguir uma área. Eu quis, de fato, fazer parcerias. Eu ainda tenho, como eu atuo muito aqui no Alto Tietê, então eu falo que a minha clientela ainda é do boca a boca. Eu não sou uma pessoa que sou voltada para o marketing digital, nessa questão de... A gente tem várias limitações em virtude da UAB, né? Mas eu não sou uma pessoa que está lá impulsionando, no Google, coisas assim. Então, os meus clientes, eles me conhecem pelo meu trabalho, pelos meus diferenciais. E tem advogado que já gosta, a gente chama de massivo, né? Que já gosta de mais ação, e aí ele tem uma demanda muito grande. Então, diferente, por exemplo, de mim, que vou falar toda semana com o meu cliente, ele não tem tempo para isso. E aí vai de cada tipo de advocacia. Mas ele não vai ter o nome dele? Vai. Ele vai. Mas às vezes ele vai ser conhecido isso. O grande escritório, entendeu? Eu já nunca pensei nisso. Nossa, eu quero ser uma Nelson Williams. Não. Já ouviram falar do Nelson Eu já ouvi Williams? falar. Nelson Williams é chique no último. Muito chique, é um dos escritórios um dos maiores escritórios que a gente tem hoje. E, assim, os clientes deles são Tiaguinho, Luan Santana, só pra você entender, Rodrigo. Então, é um escritório muito grande, que também tem ações de família, enfim, tem, porque, né, famoso também tem ações de Eu acho que é família. o que mais acontece no meio dos famosos. Pois é. Mas é um escritório muito grande, então ele é conhecido, mas ele já é voltado para essa. Começou assim, o massivo, então atende muito banco. Então é diferente. O meu tipo de atendimento, eu tenho essa questão de pegar mais na mão. O processo do meu cliente, ele é meu processo. Então eu gosto de estar ali mais perto, então o meu jeito de empresariar nesse ramo é dessa forma. Legal, é interessante, porque a gente pensa sempre assim, né? Sei lá, eu pelo menos pensando, eu não sou um empreendedor da minha área, né? Eu não trabalho na minha área. Já empreendi muitas coisas, mas nunca me arrisquei a abrir um escritório de contabilidade. Mas a gente pensa sempre assim, poxa, se você vai ser abrir um escritório, a gente já pensa em buscar o maior número de clientes possíveis. Mas a gente percebe que realmente tem uma diferença na forma, na qualidade do que você pode entregar, oferecer. Não diria na qualidade, porque eu acho que você poderia ter uma Sim, carteira grande de clientes e sim, oferecer um qualidade. Não é isso que eu quero dizer. exatamente. Eu quis mais no sentido de o tipo de serviço que você Uhum, oferta, né? A sim, contrapartida que você entrega para o sim. cliente, a forma que você entrega, né? E Então, isso depende muito da área. Então, se você vai atender empresas, por exemplo, super ok. É que realmente a minha área, ela me aproxima muito sabe, é aquela questão de sexta-feira é quando vai ter a visita.
Então, eu recebo a mensagem, olha, segunda-feira teve um problema na visita do final de semana. Eu também, então, assim, querendo ou não, eu tô ali junto com a família até o processo acabar. Então, eu gosto de ter essa De proximidade estar maior. próximo ali do cliente, né? Se Exatamente. você ter uma escala, talvez você vai começar a escolher os Eu casos que talvez você não vou conseguir quer, não atender vai com conseguir tanta atender todos. atenção como eu já faço durante esses anos que eu advogo. Eu não entendi muito bem quando você fala assim, sexta-feira é o dia da visita. É nesse nível de detalhe que o pessoal te procura? De visita é o dia do pai visitar o No filho? começo, quando. É aquilo que eu falei, depende muito da família. A maioria dos processos que a gente tem é porque tem alguma discussão, qualquer que seja. E às vezes, isso quando não envolve violência doméstica. Então, tem tudo isso também. E às vezes o pai não pode buscar porque tem uma medida protetiva. Aí tem que ir o avô, tem que ir outra pessoa. E automaticamente surgem dúvidas. E aí a gente tá ali. Nossa, mas é complicado pensar nisso, né? Então, assim, o pai tem uma medida protetiva. O pai tem uma medida protetiva Não para pode não se chegar aproximar da da mãe da mãe. Da criança. mãe. Uhum. Porém, Ele precisa ir ele buscar o filho vai buscar o dele. filho. Mas aí ele não pode. São situações bem complexas, né? Uhum. Nossa. É, difícil, né? Escolheu certo a profissão, Rodrigo? Você sabe que eu quase fui pro direito também. Sério. Eu gostava muito. Como eu disse, eu sempre gostei de criança. Eu acho que se fosse pra eu escolher mesmo, eu teria ido pra área da educação. Mas aí eu caí no direito, cá estou. Você é professora também, né? Palestrante. Fala Sim, um pouquinho sim. pra gente. Eu comecei a dar aulas na faculdade 9, mas as minhas aulas, a gente estava conversando até antes de iniciar, são EAD. Então, eu dou aulas de direito de família das sucessões, cursos de extensão. Então, o que que são cursos de extensão? A parte que o direito muda super. Então, a gente vai ali, se atualiza em cursos de 1 hora, nesse sentido. Mas é bem gostoso. Foi uma experiência muito boa, assim, pra mim. Me descobri também nessa posição, porque de fato eu falo muito. E eu gosto de explicar. Mas como eu não, talvez nesse viés sala de aula, para ali muitos alunos, essa coisa um pouquinho mais privada. E por mais que seja no online, eu não esteja vendo o aluno, eu me sinto talvez nessa intimidade maior, porque eu tô falando, ele tá me assistindo de casa, e ele depois pode vir tirar dúvidas comigo, como acontecia. Assim que a gente lançou o curso, teve mais esse retorno, né? As pessoas mandavam mensagem para tirar dúvida, então assim, isso é muito gostoso. Muito legal mesmo ver pessoas às vezes até mais velhas de profissão do que eu, mas que estão às vezes migrando para o direito de família agora, tirar dúvidas. Porque o direito é isso, aquilo que eu te falei, muda constantemente. Como quase nada no Brasil, né? Exatamente. Exatamente. Mas interessante. É bem legal pensar nisso, né? Então, você faz um treinamento online que é gravado, não eram Sim. aulas ao vivo, Não eram aulas ao ok, são vivo. aulas gravadas. E aí o pessoal te procura depois E-mail. e-mail. E-mail e Instagram. Aí é bem legal pra tirar dúvida. Aí, pronto. Bacana. Eu acho que isso é meio que não sei, do Rodrigo. Eu em casa sempre falo isso. É uma. Tô demorando pra fazer porque a idade tá chegando, mas eu sempre falo, é uma coisa que eu quero fazer, é pisar meu pezinho um dia na sala de aula. Sim. Porque é uma. Ensinar é muito legal, né? Eu acho muito nobre. Muito Embora bom. no Brasil o reconhecimento ao professor como profissional É, seja Bem. precário, mas ensinar é uma coisa muito, muito nobre, é uma coisa muito sim. legal, né? Então, acho que essa é a experiência que todo mundo devia Ter um ter. pouquinho. Cara, é Eu importante. vejo também como uma forma de você perpetuar o seu conhecimento, né? Sim. Porque às vezes a pessoa vira um erudito ali, ela estuda um monte de coisa e não acaba E passando não nada, passa, e aí qual que é a real função, digamos assim, né, social ou sim, daquilo que você tá daquilo que você tá aprendendo. aprendendo, né, se Mas não passar adiante. aqui na UAB de Suzano, eu juro que eu não tô puxando sardinha, mas a gente tem vários grupos no WhatsApp de cada área. Então, por exemplo, tem grupos da Jovem Advocacia, tem grupos de direito de família, de direito imobiliário e assim por diante.
Antigamente, tinha muito disso. Ah, o advogado não ajuda o outro advogado. E por mais que nem eu conversei com vocês, o mercado tem muito advogado? Tem. Mas eu falo pra você, eu nunca vi uma advocacia tão unida em se ajudar como atualmente. É muito legal. Tem processos que às vezes a gente tá no polo contrário, e aí depois que acaba o processo, já teve advogado que me mandou, cliente. Por quê? Porque a gente consegue, né? Uma coisa é você estar ali lutando pelo direito do seu cliente, outra coisa é você ver ali o seu trabalho. Então, eu acho isso muito legal. E a questão da ajuda, de fazer parceria. Então, às vezes tem gente que está começando na carreira. Meu Deus, por onde que eu começo? Aqui em Suzano, a gente tem essa questão de troca. É muito legal. A gente manda dúvida e vai um ajudando o outro, um aprendendo. Eu acho isso muito bacana. Eu vejo que a advocacia, nos últimos anos, tem se unido muito nesse sentido. Na questão do empreendedorismo, você cuida tudo, você sozinha, a parte financeira, tudo é você. Ah, eu cuido tudo sozinha. Mas é difícil, tem. Assim, eu não sou a melhor das experts, né? Nesse sentido de. Mas é que eu sou muito organizada. Uhum. Então, hoje eu não uso nenhum software, já usei. Hoje tem muito software jurídico que, assim, ajuda muito. Mas eu ainda me sinto um pouco, às vezes, atrasada nesse sentido. Já mudei, pelo menos eu migrei da agenda física para digital, já foi um grande avanço. Mas hoje eu uso a nuvem, né, para tudo. Então, o que facilita também que a gente consegue trabalhar do celular, do computador e de onde quer que a gente esteja. Uma coisa que é bem legal. A OAB, todas, não todas, não sei se todas, mas a maioria tem salas que os advogados podem usar. Então, por exemplo, eu vou atender um cliente lá em Santo Amaro. Eu não tenho escritório, mas eu posso reservar a sala de coworking da OAB de Santo Amaro. Uhum. E isso é muito legal, porque isso hoje tira do advogado a obrigação de ter um escritório. Mas eu cuido assim, eu cuido de atender, de emitir, enfim, de cuidar da parte do pagamento, mas eu cuido de tudo, assim, mas eu gosto. Eu tenho uma dúvida, Hum, por exemplo, quando lá na época eu tava na dúvida ou escolher direito ou contábeis, né? Eu sim. ficava pensando, por exemplo, vamos puxar aqui pra questão do direito da família. Hum, Um, o pai, por exemplo, que tem denúncia de agressão contra a mulher, ele escolhe um advogado, por exemplo. Esse advogado, ele vai de forma facultativa defender esse pai? Ou ele é meio que obrigado? Tem alguma coisa nesse sentido, assim? não, todo mundo tem direito à defesa. Aí o que que Isso. acontece? Independente se você é o pai ou você é a mãe. É. Se você não tiver condições financeiras, aí você se socorre ao advogado do Estado. Uhum. Aí, por exemplo, hoje aqui em Suzano, nós temos a Defensoria Pública, que chegou esse ano. Nas cidades que não têm Defensoria Pública, é feito um convênio do Estado, da Defensoria, com os advogados da cidade que querem se conveniar. E aí, os advogados recebem um valor X por processo, que o Uhum. Estado que paga. Mas aí, nesse caso, vamos supor, foi nomeado você pra mim, independente da ação, se você é réu, se você é vítima, porque aí a gente pode atender de tudo, até um caso criminal de fato. Aí eu tenho que te atender. Mas como advogada particular, eu escolho os meus clientes. Então, tem advogado criminal que só atende crime de colarinho branco, que a gente chama, né? Que é, por exemplo, crimes que envolvem a questão O advogado que se inscreve ali na Defensoria Pública, nessa lista, não sei como que é, quando é no ele... convênio, ele pode escolher. Se ele quer civil, é que eu faz um tempo já que eu não faço parte do convênio, mas era civil, criminal, acho que júri. Mas e o caso E que plantão. vem, você Tem que atender? tem que atender. Isso, exatamente. Agora, na defensoria pública, tem o defensor civil, tem o defensor criminal. Então, já tem o defensor e advogado também. Só muda que, como ele é concursado, a gente chama de defensor, né? Porque ele tá na defensoria pública, é o cargo dele. Então, o que aparecer, ele vai atender E também. nos seus casos, como que você, digamos assim, faz essa escolha, né? A pessoa vai até Na o seu verdade, escritório e aí você conversa com ela, como que é essa a gente dinâmica? faz a consulta jurídica. Então, a primeira consulta é para analisar o caso. Às vezes a gente antecipa ali pelo WhatsApp, faz alguma ligação. Mas geralmente a gente faz a consulta, ou pessoalmente ou online, para eu entender o que a pessoa precisa. E aí, aquilo que eu falei, se, por exemplo, é um caso que envolve a parte civil, no seu exemplo, o pai tem uma questão de violência, né? Isso.
Ele vai responder civil, então a questão de guarda, mas ele também vai responder no criminal. Eu não Entendi. faço criminal. Então eu ligo pro doutor Daniel, que é o meu parceiro criminalista, e é ele que assume. vai assumir o caso se o cliente quiser. Óbvio, o cliente pode contratar quem ele quiser. Entendeu? Uhum. Mas eu consigo fazer esse filtro, essa análise ó. Então, tem às vezes pessoas que procuram a gente que tem vários assuntos. Eu tenho uma ação trabalhista, eu tenho uma ação isso. E aí eu tenho os parceiros da minha confiança para quem eu vou indicando cada tipo de ação. Mas eu, por exemplo, já estive na parte civil com pais que foram acusados de violência doméstica. Uhum. Entendeu? Entendi. Mas como eu não estou defendendo essa questão da violência, eu tô defendendo a parte do direito dele de ser pai, de visitar o filho. E aí é uma uma parte. outra questão, né? Isso, Muito exatamente. mais... Que eu acho que a dúvida do Rodrigo era muito mais no sentido, não caberia muito nessa parte civil. Seria mais uma questão criminal mesmo, né? É, De você, a questão de, eu penso eu mais assim... posso recusar Isso, uma pessoa porque eu entendo que a causa dela não, É que não faz sentido se você com pensar um pouco mais, sei lá... princípios e Isso, crenças. um pouco mais Sendo filosoficamente, mais particular, profundo, sim. tipo assim, os seus valores, vão de encontro com os seus valores, suas Sim, crenças, você entendi. fala, não quero atender porque isso pra mim não faz Sim, sentido nenhum. sim, você pode. Sendo particular, você pode. Aí, como eu tô te explicando, nesses casos que você tem convênio com a defensoria, aí vamos supor que você colocou que atende na área criminal. E aí chega um caso que você fala, nossa, não vou pegar. Isso não é motivo para que a defensoria aceite a sua recusa. Existem especificadamente, assim, por que você pode recusar um caso. Entendeu? Eu já recusei um caso uma vez porque realmente não tinha processo. Sabe assim, o caso da pessoa não viraria um processo, ou na vara civil ela poderia procurar o pequenas causas. Aí não precisaria de mim. Uhum. Aí, ok, a gente recusar, mas por quê? Não é porque, não gostei do caso, entendeu? Não quero Não quero defender. defender, exatamente. Entendi. Mas aí, nesse caso, se você pega quem tá nessa situação à mercê da proteção do Estado, porque é isso que, Sim. esse que é o ponto, e um advogado eventualmente pega uma causa sem querer fazer a defesa, ah, eu entendo que essa pessoa acaba sendo prejudicada de alguma maneira, né? Mas aí é o que eu falo que depende muito do profissional. Eu, na época, eu tinha uma. Na época não, ela é minha amiga ainda. Que ela fazia parte do convênio, mas não era, assim, caía muito família. E não era algo que da expertise dela, assim, que ela... Mas o que que ela fazia? Tipo, Raça, me ajuda? Ai, nossa, esse caso aqui pra mim tá difícil, mas me ajuda, você entende? Me ajuda, tá tudo bem. Então, eu acho que o bom profissional, ele vai se socorrer pra atender o melhor do cliente dele. Independente se é particular, se é convênio, eu acredito que enquanto profissionais a gente tem sempre que oferecer o nosso melhor. E aí é o que eu espero de um profissional que eventualmente pegue um caso que não lhe brilhe os olhos. Ética. Ética, exatamente. Legal. E você falou no começo o que te motivou a escolher a vara da família, a sua experiência que você teve lá na defensoria Sim. e acabou se encantando, se apaixonando pela área. Mas então, é só uma pergunta, um passinho antes. E o que te levou a escolher o direito em si? Na verdade, na minha cabeça, na adolescência, no ensino médio, eu queria fazer relações internacionais. Mas eu nem sabia o que que era. Não sabia, não conhecia ninguém que tinha feito. E ali dentro, dentre as áreas que talvez eram mais próximas de humanas e que eu nunca quis fazer administração em si. Eu falei, vamos pro direito. Meu pai fazia faculdade na época de direito, por mais que ele não advogue. Eu frequentava a faculdade com ele. Comecei a entrar ali naquele ambiente, ainda no ensino médio. E aí eu acabei falando, por que não? Vamos pro direito. E eu gostei muito. Eu estagiei como conciliadora. Já ouviram falar em audiência de conciliação? Não. Não, é quando você vai lá com a outra parte. Vamos supor, você bateu no meu carro, um exemplo. E aí o juiz, ele marca uma audiência para que a gente tente resolver. E aí essa audiência ela é presidida por um conciliador. E em Mogi especificamente, a faculdade tinha como se fosse eu não sei o termo exato, mas é como se fosse uma parceria
com o Juizado Especial Cível, que é o Pequenas Causas, onde nós, alunos, éramos nomeados pelo juiz para presidir essas audiências de conciliação. Pensa, uma escola, porque a gente via vários casos, e ali entra muito caso de consumidor, ação contra empresas de energia, de água, de telefonia, além dos acidentes de trânsito, que era quase o top 3. Então, era muito legal, porque a gente via o direito ali, no dia, sabe, assim, a real prática era o direito, mas nós estávamos ali para... A gente não pode, quanto conciliador, induzir. Então, tem certeza que você não quer pagar? Poxa, né? A gente não faz isso, mas a gente só orienta o que é uma conciliação e as partes vão conversar. Então tá, eu quero pagar tanto, eu aceito. E a gente formalizava aquilo num acordo e o juiz assinava. Então, eu fiquei ali por 1 ano. Depois, eu estagiei no escritório particular, também voluntária. Esse também era voluntário. Esse aí, o outro que eu estagiei foi voluntário. E aí, eu consegui passar no concurso da defensoria. E comecei lá. Aí eu adorava muito Legal. e foi ajudando. Bacana. Acho que foi bem rico. Foi bem rica a nossa conversa. Ai, Sei que tem assunto para rodar a noite inteira, se quiser, sim. mas eu acho que foi legal, foi bacana. Obrigado, Eu que agradeço. doutora Raciele Não, Garcia. Raciel. Obrigado por participar, por nos ajudar a brilhantar o episódio de Imagina. hoje. Eu que agradeço. E é isso aí. Até o próximo episódio de Carta Branca Podcast. Até.